Aí, agora sim. Agora deu certinho. Então vamos lá. Então o que que nós fizemos, né? Só dando uma revisada aqui. A gente desenhou a parede, né? Usamos comando polyline, depois offset, né? Depois trim, extend, a gente usou uns comandozinhos aí, né? Foi. Então, na sequência, a gente vai continuar fazendo alguns detalhes, né? Depois que as paredes estão construídas, eu gosto de começar a fazer portas e janelas, né? Tá. Então, para isso, nós precisamos cortar, localizar onde está a porta e cortar. Então, a gente vai começar pelas portas, tá? Então, a porta, eu uso uma técnica que até é relativamente fácil de fazer, que seria assim, tá vendo bem aí? Como é que tá? Tá enxergando direitinho? Tá. Tá? Então, eu queria uma linha. Primeira coisa que você tem que fazer Ah, antes de desenhar qualquer coisa é verificar se o layer que você está desenhando é o layer certo, tá? Nós vamos desenhar agora porta, não é isso? sim, vai ser em outro layer? Não, na verdade, o Ah, que a gente vai desenhar não é especificamente a porta, é a lateral da parede onde está a porta. As aberturas, ó. Tá vendo ali, ó? A janela hum, também. Então essa linha fica no layer parede, hum. tá? Entendeu? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Na verdade, a porta dá pra fazer de duas maneiras, né? Ah, Ela fazendo as duas linhazinhas e o arco, e ela também não tem a versão pronta dela também. tem alguns bloquinhos. Tem os bloquinhos, É, entendi. Você tem prefere bloquinhos. qual? Eu acho que é melhor ensinar a fazer a porta em si, porque você já vai treinando as ferramentas, É, né? exatamente. Nesse caso aqui, como a gente está fazendo o exercício de aprender os comandos, a gente vai desenhar linha por linha, certinho, justamente por Sim, isso. sim, Para ter esse domínio de quais comandos usar, sim. de line, polyline, Não, tá de, sendo legal, porque os de comandos que nem arco. você falou, claro, não, o offset, o trim, move, etc e tal, a gente está usando ele na aplicação da prática, né? Não ele isolado, individual, que nem o pessoal geralmente Exatamente. ensina, né? É, Geralmente o se pessoal eu já, perde um tempão só explicando todos os comandos, fazendo exercício de quadradinho, né? É bom que você já está indo direto para o campo. a gente vai para a prática, né? E Isso tem que ser na prático. prática você vai aprendendo um comando de acordo com a necessidade, né? Exatamente. É assim que eu penso. Então, o que a gente vai desenhar é essa linhazinha A da boneca. boneca. Depois a gente vai dar um offset da largura da porta. Né? Aqui tem a tabelinha lá dos vãos, né? O tamanho das Tá. portas, janelas, Banheiro é né? 0,60? 0,70? É 60. 60, tá. Ela é P3, O né? 3, tá. É 60. Não se usa mais porta de 60, né? É, vai 70. Não, 80, né? Isso que é, para acessibilidade, a gente está colocando mais lá. Não, 80 tá bom. É que assim, algumas construtoras e construtores usam essa porta de 70 porque faz um banheiro muito É, pequenininho. gente, poucos Então, para banheiros de shopping, essas coisas. Tem alguns lá que eles colocam aqueles boxes de banheiro que você tem que estar gelado, assim. é, Ah, não, e eles fizeram um erro muito grave. você estudou onde? Eu fiz na PUC Campinas. Algumas faculdades elas seguiam, né? Na minha época a gente seguia a 90-50 da época. Hoje a 90-50 já trouxe muitas alterações, né? Sim, sim. Em 2020 teve uma alteração significativa. Então, os banheiros eles mudaram um pouco. Então, tem que seguir a norma. Você tem que estar sempre atento à norma. Então, eu não coloco nos meus projetos e não deixo colocar a porta de 60 nem de Não, 70. 60 é muito A pequeno. não ser que seja uma dispensa, é uma porta de Sim, 60. Porque assim, o custo. benefício não Não, compensa. não tem custo diferente. Ah, não, vou comprar a porta de 60 que é mais barata. Não. É, Não tem. É questão de acessibilidade mesmo, né? Às vezes uma dispensa ela é muito pequenininha, sim, então você vai tratá-la mais ou menos como um armário, né? Então, sim, às vezes sim. uma porta de 60 até vai. Mas para banheiro não, né? Banheiro é Uma muito economia de complicado. recursos. Eu presenciei uma vez uma vizinha minha, era uma senhorinha de idade, ela desmaiou no banheiro e o bombeiro teve que abrir a porta, né, e resgatar ela. E para passar pelas portas, com a porta de 60, eles colocaram numa prancha e ela era meio curtinha, né? Sim. Não era obesa, né? Tinha. Então tinha que virar assim, né? É uma situação Vixe, complicada, nem né? me fala. Então a gente pensa justamente nisso, né? Na acessibilidade e tudo mais, né? Então, a
a P3 ela é de 60, então vou fazer da seguinte maneira. Eu vou chamar o comando line e vou desenhar uma porta, uma linha, tá? Uma linha no tamanho do vão, que ali quando eu der offset da largura do tamanho da boneca, eu já tenho uma linha certinha no mesmo tamanho. Aí quando eu projetar a linha para 10. lá, 10 e exatamente. 60. Eu posso fazer assim, eu vou te mostrar de duas maneiras. Tem uma mais prática, tem outra mais demorada um pouquinho. Então, eu vou desenhar essa linha e vou dar um offset. Então, ó, de quanto? Vou dar um offset 10. de quanto? Mas não é melhor usar os true em vez de dar Ah, os a true, medida? tá, sim, Né? que já vai Por quê? direto. O true vai ajudar você a dar dois offsets diferentes. Eu tenho um de 10 e Sim, outro de 60. é. Então, é melhor ir pelo true. Então, eu vou selecionar a linha, vou puxar para o lado, ponto 1, né, de 10. Depois, de novo, para ponto 60. Tá certo? Dei Enter e sair do comando. Aquela primeira linha lá, eu posso selecionar e deletar. Delete. Certo? Trim. Lembra do trim com dois enters? Você quer uma água? Você trouxe uma água? Talvez uma aguinha ajuda, né? Então, ó, trim, dois enters, tá? Eu vou usar com Sim. dois enters para poder já cortar direto, ó. Ao invés de ter que selecionar os limites, eu já corto direto, né? Não é mais prático, tá? Sim. Então, nesse caso, fica mais prático. Ao invés de um, você pôs a janela. Exatamente. Ó, aqui agora, eu teria que ir lá de novo, line, desenhar aquela linha, boneca, offset, boneca, né, largura da porta e tal. Tem uma ideia que eu uso, que eu acho que é um pouco mais prático, tá? Que é fazer o mesmo comando até esgotar as possibilidades em todas as portas. Inclusive, já podia fazer em janela também. Só que eu não quero misturar janela agora, só para a gente não pra ter a oportunidade de praticar um pouquinho mais. Mas já podia fazer em janela também, tá? Então, ó, essa eu vou dar Ctrl Z, isso, desfiz aquela linha. Eu vou fazer linha em todos os lugares que eu tenho a boneca ou que eu tenho a porta, tá? Ou Aqui seja, você eu... vai aproveitar o through para fazer tudo. Não, não. Só line por Ah, enquanto. só line, Ainda tá. não cheguei no offset. Ah, tá, tá. Tá, eu não cheguei. Ó, eu tenho uma porta aqui que ela é centralizada no vão. Essa daqui também é centralizada no vão. Se tem função ou não tem função, não quero, eu não gosto de discutir isso. É só Entendi. pelo fator de o aluno aprender a centralizar uma porta, ou uma janela, no caso, né, se tiver. Então, ó, eu vou chamar o comando line e vou tentar desenhar uma no meio ali. Lembra que o midpoint a gente não ativou? Tá. Eu pedi Agora, só os três, né? Então, agora nesse momento agora, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, na setinha do lado do zap e ativo o midpoint. Tá certo? Então, eu vou chamar o comando line, porque assim, ó, quando eu fiz aquela primeira porta, o que eu fiz? Eu fiz comando line, um comando, offset, né, outro comando, depois o trim, né, e assim por diante. Você vai tendo vários comandos e aí na outra porta você vai repetir tudo de novo. Line, offset. Nessa técnica que eu estou te mostrando agora, você já vai fazer esse comando várias vezes, entendeu? entendi. Já foi O direto. mesmo comando várias vezes, em várias portas, tá? Então, ó, L Enter. Vou achar um meio aqui, ó. Eu quero que essa porta fique centralizada na face externa da parede, então eu pego o midpoint de baixo. Você vai notar, ó, que o midpoint da de cima ele é um pouco deslocado para a direita. Então você tem que analisar onde que é o midpoint que você vai pegar, tá? Você entendeu por quê? Entendi. Porque para cá ela é mais curta, ó, Sim, 15 centímetros, sim, né? sim, Ó. sim. E aqui ela é mais comprida, a de cima, ó. Sim, tá. Você Então tá ela tem um deslocando. deslocamento. Tá. Eu vou pegar pela de baixo para centralizar pela de baixo. Tá? Ó, clico aqui, clico ali. Eu dou um Enter para sair do comando line e dou outro Enter para voltar. Aqui eu tenho uma boneca. Ó. Então eu já desenhei essa boneca. Enter para sair, Enter para voltar. Aqui eu tenho uma boneca também. Então eu vou desenhar alinhado aqui na parede. Ó. Endpoint com perpendicular. Tá? Ó, já fiz aquela ali. Eu tenho uma outra porta lá que é lá na cozinha. Isso. Ó. Então, Centralizado. isso. Aqui, line. Daqui. Até ali. Achei o meio. Certo? Na Entendeu? sala. Hã? Na sala você já fez. Da sala, já fiz. Tá? Na verdade, são poucas portas, né? Tem uma, duas, três, quatro só. Tá? Então, eu fiz uma, duas, três, quatro. Terminei.
Terminei. Então agora eu vou dar o offset com a opção through. Nesse caso aqui, eu não vou usar os through. Por quê? Eu não estou no meio da porta, Tá. mas a minha boneca, a lateral da porta, não está no meio, ela está para cá. Sim. Então eu vou dar o offset da metade para cada lado. Sim. Se eu usar, eu poderia usar o through? Poderia, mas eu tenho que digitar duas vezes o mesmo valor, tanto aqui quanto lá. Essa porta P1, ela tem 1,20 m, metade 60, então eu vou dar um offset de 60 que eu já copio para os dois lados. Entendeu? Então, ó, Enter, ponto 6, Enter, e já copio, ó, daqui para cá, daqui para cá. Então, quando é centralizado, eu não vou usar o through, tá? Eu vou dar um Enter para sair e um Enter para voltar. Por quê? Ele estava formatado em 60. A outra porta lá, ela tem 80, essa da cozinha, P2. Então, a metade é 40. Então, eu tenho que mudar esse valor. Então, eu saio do offset e volto de novo. Entendeu? Entendi. Então, Enter, volta no offset. E agora eu vou mudar para ponto 40, que é metade de 80. Então, eu vou copiar daqui para cima. Ó, puxa sempre para fora, tá? Quando você for dar o offset, às vezes, ó, se o cursor estiver em cima dessa linha, tá vendo que acendeu o perpendicular lá? Sim. E às vezes ele projeta para baixo. Entendi. Então, às vezes, copia uma vez, copia duas vezes, e ele fica copiando sempre para o mesmo lado. Então, uma dica é essa, ó, puxa para fora assim, clica. Seleciona de novo, traz para fora e clica de novo. Por que para fora? Para não aparecer o roadmap. Tá bom? Quer fazer essas duas, depois a gente faz as outras? Então você vai chamar o comando line, ativa o midpoint primeiro, né? Vai lá no lá e clica. Isso. Como você clicou no botão, você desativou o NAP. Você entendeu? Isso, clica no botão. Isso, ele tem que ficar azulzinho, tá? Ativo, né? Então você vai chamar o comando line, ó. Você vai fazer essas linhas aqui. Vou deixar elas marcadas aqui, ó. Essa e essa no meio aqui, ó, tá? Isso. Entra para sair, entra para voltar no line. Isso mesmo. Já marca já 80, porque não precisa agora. Né? Agora. Você vai fazer um line em todas. Em todas as que Tá. eu deixei marcadinho aqui, tá vendo? Consegue chegar direito aí? Sim, Eu você. não sei como tá essa visualização aqui na minha tela. Já fiz, agora posso. Já fiz. Ah, já vou colocar. Já vou colocar 40. Isso, são as quatro linhas, ó. No caso agora é offset, né? Vou colocar 40 Você já agora. colocou no meio? Já. Então, Coloquei no mesmo. aí a gente vai dar o offset, ó. Essa daqui. Essa daqui vai ser 40 para cada lado. Tá. E essas daqui, ó, vai ser 60 para cada lado, tá? Apareceu com quanto 40. Aqui não é true, né? Eu tenho que sair de novo, né? Uhum. Aqui é true. É true. Deixa eu ir de novo. Não, eu dei um offset com a medida, assim, isso, tá? 40. Tá. Isso, a da sala você fez? Ainda não. Aqui tem que, para não sair do comando, é colocar enter de novo, né?
Acho que é. Sim. Dá um Enter para sair, Enter para voltar. Qual que é a medida? É 80. Não, essa 70, daí. 60. Isso. É, não. Essa daí, essa daqui da sala, né? Isso. Puxa assim para fora das linhas. Isso mesmo. Não, Enter. não, 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 não. Você está formatado com 60. Se você sair, você vai ter que digitar de novo. É só selecionar e copiar. Puxa para baixo, tira para fora. Isso, muito bem. Sai não. Tem que É, ser tudo agora aí. sim. Aí entra para voltar de novo o Tá, não, comando. peraí. Ainda não. Então, o que que agora nós vamos fazer? Você já desenhou aqui e agora falta aquelas duas lá, certo? A gente vai usar o mesmo comando offset, tá? Aqui a gente pode usar o through ou não, tá? Aí Hã? você que vai avaliar. A gente pode usar o through ou não. Ah, tá. Porque eu tenho uma cópia de 15 aqui e outra de 15 ali, tá? Então, se eu usar o through, eu vou ter que digitar 15 duas vezes. Não tem problema. Hum. Não é tão, né? Não, não. Mas eu poderia, se eu tivesse 10, 20 portas com boneca de 10, aí eu poderia usar o offset sem o through, só com medida, entendeu? Sim, sim, Eu sim. colocaria 10, aí eu copiaria uma, copiaria. Nossa, mas olha, esses números estão Mas muito. tá demais. É demais, é o dia Tá inteiro demais. essa Ainda bem que perturbação. é mais. Ou é a TIM, Ativa a vírgula, claro, claro. ou é o golpe dos bancos, né? Sim. Que Ixi, é um perigo. foi feita uma compra, não sei o quê, Nubank, eu nem entendo. Sim, é, no bem que Nubank, é. Banco do Brasil. Na compra da Casa Não, Bahia, muito mal. é, o dia inteiro. Eu bloqueio, coloco como spam, mesmo assim, volta. É outros, né? Porque é um monte. O cara compra um chip e fica fazendo um monte de golpe. Esses presidiários que ficou o dia inteiro à toa lá, né? Então, ó, agora nós vamos fazer o seguinte. Então, eu vou dar o offset sem o through, tá bom? Tá. Uma vez, só pra Só gente para ligar o praticar. true, seria off, enter, P. Enter. Tá. Isso. E sem ele, só digita a medida, tá? Ó, Enter, digita a medida, 10 centímetros, tá? Então, ponto 1, Enter. Vou copiar essa daqui do banheiro e já copio essa daqui do quarto, ó. Tá. Por isso que eu não usei o through, Sim, só por isso. Agora eu posso usar o through? Posso, pode. porque eu tenho uma de 60, um offset de 60 e um offset de 80. Tá. Então, ó, Enter, né? No caso que já tinha usado o offset, então eu só dei Enter. Então, agora, ponto 6, copio a primeira. Ah, cadê? Quando você colocando o true? Não use. Ah, Ah, tá. desculpa. Esqueci. Me empolguei, esqueci. O, Enter, T, Enter. Verdade. Tá. Eu já tinha esquecido. Mas Então, que hora que você vai colocar a medida? agora, eu seleciono a linha. O through é Ah, assim. tá. Você coloca a medida depois de selecionar. Sem o through, você coloca antes de selecionar. Né? Tá? Então, seleciono a linha. Levo para direção. Então, ponto 6, Enter. Aqui eu não preciso sair do comando. Porque não está formatado, né? Então, seleciono, ponto 8, Enter. Ficou bem claro quando usar o through e quando não usar o through? Sim. Ficou. Ficou claro. Como que eu uso o through? Quando que você usa? Não, como? Como que eu executo o comando e uso o through? O, enter, P, enter, põe, seleciona e põe medida. Exatamente. Tá. E como que eu uso sem o through? O, enter e marca lá. Medida, A medida primeiro, aí depois ao contrário. depois Medida seleção. primeiro, depois você seleciona. É, Ah, então o true é o contrário, você seleciona e isso, marca. isso. Então, por Só que... o O, Só... você marca e seleciona, você mede e depois você seleciona. Isso Tá. mesmo. Só para ficar bem resumido, né? E claro. Então, quando que eu uso o through e quando eu não uso? Quando eu tenho muitas linhas, ou várias linhas, ou duas, e acima de duas, eu não uso o through. Sim, Eu uso com a mesma medida. sim, Então, eu vou tirar 10 offsets de 15 centímetros. Então, nesse caso, eu não vou usar o through, porque ele fixa 15, aí eu só vou selecionando, copiando, selecionando, copiando, selecionando, copiando. Certo? certo. Agora, quando eu tenho muitos offsets, muitas cópias, com distâncias diferentes, primeiro 15, depois 60, depois 80, depois 90, Pensa nesse caso eu vou usar o through. certo, para poder facilitar, né? Porque dentro do mesmo comando eu fico Você já vai mudando a direto, medida. vai direto. Isso.
tá? Então eu vou repetir aqui, ó. Eu fiquei falando, vou repetir, tá? Então eu dei um do desfiz os meus offsets. Vou fazer o offset com os true de novo. Então, ó, Enter, T, Enter, certo? Seleciono a linha, copio, exatamente, não posso simplesmente clicar aqui não. Nesse caso, eu tenho que digitar a medida, como você falou. 60, seleciono a linha, direciono e a próxima medida, ponto 8 e enter. Pronto, certo? Certo. Dei um enter e finalizei o comando. Lembra sempre, ó, quando você está com o comando, com o cursor com um comando, o ideal é que você sempre saia, porque o AutoCAD não aceita um comando dentro de outro. Tá? Você fala, vou desenhar uma linha aqui, L enter, ele não aceita, entendeu? Você fica aqui, L enter, ele não vai aceitar. Então sempre cria esse hábito. Olha o cursor, como que ele está? Ele está com um comando, eu vou entrar com o comando line, offset não vai aceitar, então entra para sair. Tá? Quando tiver com a cruzetinha aí, tá ok. Isso, tá? Então vai lá, ó, enter, T, enter. Ó, enter, enter. Aí eu dou o para sair, né? Chegou a trilha errada, um negócio aqui. Acho que eu ia fazer um Ctrl Z. Eu fiz um detalhe errado. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, acho que melhor apagar. Como faz? Undo, Ctrl Z. Tanto faz, pode ser Ctrl Z ou Enter. Fiz Ctrl Z, não saiu? É que assim, ó, presta atenção, o AutoCAD tem essa chatice. Cada giradinha que você der aqui, cada zoom, ele entende como. Tá. Então, se eu der o Enter, o que ele vai fazer? Ele vai desfazer o zoom. Se eu der o Enter, ele vai desfazer outro zoom, ele vai desfazer outro pan, ele vai desfazendo cada ação que você tomou. Não é só o comando de cópia ou de offset, não. Tudo. Então, se eu digitar o Enter, ó, tá vendo? Agora ele desfez as cópias. Se eu der Ctrl Y, ele refaz. Tá bom? Que eu redo. Então tem que melhor ficar parado aqui, Ctrl Z, Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z. Não, segura o Ctrl apertado. Você tá, Ctrl Z. você digitou várias vezes o Z sem o Ctrl, tá? Ctrl Z. Isso. Mais uma vez. Não, segura o Ctrl apertado, vai dando mais um. Z. Não, vai dando Ctrl Z que ele desfaz o zoom também. Não faz. Agora você fez. Tá bom. É que se você fizer usar o pan, ele vai dar. O que eu fiz de errado foi o seguinte: eu fui fazer aqui, ele O, Enter, T, Enter, selecionei, digitei a medida e aí Enter. Aí pra mim sair, pra mim dar na sequência lá, ó, eu não sei o que eu fiz. Tá, vamos lá, vamos tentar fazer. Então, O, Enter, qual que é a primeira? Enter, T, Enter. Enter e seleciona o objeto, depois põe a medida, que nem você falou. Tá, qual que é a medida agora? Pera aí, 60. não digita. Por que é ponto 60? Porque tá aqui que a leitura dela, quarto. Tá, mas e a boneca? Não, você já esqueci a boneca, é verdade, tem razão. E aí? Você Não pode apagar ali no backspace. Backspace. Isso. Aí, ponto 10, né? Tem razão, esqueci como é. Tá. Foi. Aí eu já na sequência Agora, já. você tá no through, tá? Tô no Então faz o outro de 10 lá também. Tá. Tem aqui, ou clica, né? Clica. Muito bom. Ponto. Isso. Tá. Agora faz de 60. Mas aí eu. Continua no outro. Não, continua no through. Tá. Só selecionar e dar outra medida, porque você tá dentro do through, né? Enter. 6. 6, Enter. Aí agora para sair? Enter. Tudo bem. Aí tem o seguinte, ó. As linhas que nos auxiliaram a desenhar as portas, elas agora não são mais úteis. Então eu vou apagar, ó. Então eu posso clicar em cima dela. Tá vendo? Aqui eu não fiz, aqui acho que eu não fiz aqui. Você deu undo. É que você foi dando undo e fez ali. Sei lá,
E agora Então tá, eu faz de vou novo. sair, Ó, Enter. mas eu continuo. Pode fazer o Pode comando fazer. do sul ou sai do sul? Não, agora você não vai dar assim. Vai lá, ó, Enter. Você vai digitar a medida direto, tá? Deixa eu ver. Aqui é 60, lembra? Que é 60, tem metade para razão. cada lado, então digita lá, ponto 6. Seleciona, copia. Seleciona, copia para o outro lado. Isso, dá Enter para sair. Agora você vai fazer outra porta lá. Talvez tenha desfeita a da cozinha também. Dá uma olhada lá. Não, a cozinha tá certa. Tá certo? Tá certo. Tá. Então, ó, o que vai acontecer agora? Essa linha auxiliar que a gente desenhou para fazer as portas, aqui a boneca, aqui na boneca, o meio aqui, eu vou apagar. Não é útil mais, tá? Então eu posso clicar direto em cima da linha, clique, ou eu abro uma janelinha pequenininha, pegando só ela, tá vendo? Aqui também, ó, tá? Ó, antes de pegar a boneca, tá vendo lá como eu tô fazendo? Ó? Tá bom? Ou pode dar zoom assim também, não tem problema, tá? Ó, abrir uma janelinha, você pega só aquela o cantinho lá da porta. E aqui eu deleto, Certo. entendeu? Entendi. Se precisar que eu repita, não tem problema. Fala, eu repito, tá? Só seleciona e isso da esquerda para direita para pegar Ah, só tem ela. razão, peguei errado. Não, tá certo. Isso, que Da esquerda esquerda para direita? direita. Tá. Isso. Não, tá, pode ir apagando. Não é da direita para esquerda? Não. É da esquerda para direita. Ó, se você pegar da direita para esquerda, ele vai pegar todas as linhas. Ah, você tem razão. Tá, Tá? tá. Então, da esquerda para direita, você fez certo. Ó. Ele filtra, ele pega só o que tiver dentro da Mas eu quero janelinha. apagar essas duas ainda. Não Não? é. Nós não estamos cortando ainda. Ah, tá. É o Só trim, apagou. Ah, tá. tá? Aqui não tem como você apagar assim, selecionando. Senão você vai apagar a linha inteira, ó. Se Mas você por que a fizer gente fez assim. isso daqui? Não foi melhor? Não seria melhor já fazer com trim de uma vez? Não, a gente só tá primeiro apagando as linhas para atrapalhar. Ah, Que tá. atrapalha, tá? Depois é que a gente vai fazer o trem. Calma aí, você já tá querendo dar um passo à frente. Tá. Primeiro apaga essas linhas como eu mostrei ali, Aqui tá? no caso, não é mais fácil usar o trim pequenininho aqui, Não, não? aí o trem não funciona. Ah, Não. Boa pergunta sua. Sabe por que ele não funciona? ah. Porque está exatamente, aquela linha ela está exatamente entre duas. O trim aqui, ó, TR, Enter, Enter, não apaga, ó. Por quê? Ele não Mas apaga. ele não paga essa? Aquela ali está exatamente entre as duas. A gente desenhou um pedacinho aqui, ó. Ah, L, Enter, tá. ó. A gente desenhou um pedacinho, ela está exatamente entre as duas. Ela não é uma sequência, uma continuação daquela. Entendi, ela não apaga. Com o trem, não. Se quiser tentar, pode até tentar, mas não E dá. se selecionar só ela aqui em cima, só os pedacinhos em cima, ela não apaga esse pedacinho aqui, ó. É, essa é a ideia. Pode clicar direto, lembra que eu falei? Pode clicar direto nela, Aqui, ou você. O seu andar é o sétimo, né? sétimo. Deve pegar bastante vento lá, né? Você não. Deve ser bem. Ixi, Maria, o pessoal fica... E as janelas vedam bem ou fica esse barulhinho? Não faz um barulho. Tem um dia que parece que tá uivando bem alto, assim. Acaba Uivando. acostumando, né? Fica Mas uivando, Você deixa um trizinho assim, fica uivando. Apesar que eu tô do outro lado, né? Que é por uma da A, uma da tá. B. Minha mãe, ela tá de vista pra piscina ali, tem mais sol. O meu tá de vista pra Marquês de Pombal. Entendi. Aí lá no seu não pega tanto vento. Mas eu que pega mais. Minha irmã também tá aqui, em segundo. Entendi. Entendeu? Ó? Então primeiro a gente apaga essas linhazinhas, tá? Vai lá no quarto, apaga do quarto. Já apagou? Apagou, né? Paguei. Então a da cozinha já apagou? Não, né? Aquela do meio? Só clicar na área e deletar. Isso. Tá? Então, ó. Por que que eu faço? Ó, eu vou te mostrar aqui só para ficar bem claro. Ó, quer ver? A gente pode abrir uma janelinha. Eu já abro essa janelinha porque eu prefiro, tá? Porque, tipo assim, você tá num zoom longe, você não tem que dar zoom, zoom, zoom para vir clicar em cima dela. De Com o tempo, a gente vai pegando essas práticas, assim, de como usar o programa, né? Ao invés de fazer isso, eu já pego aqui assim, ó. Eu já tenho prática, ó. Peguei duas, não pode. Então, com o tempo, a gente vai pegando prática, ó. E já seleciona só o que você realmente quer deletar. como é que você faz quando você coloca a janela lá e ele não paga mais coisas, né? Então, Isso que é interessante, você é vai porque assim, a ó. gente, eu estou abrindo da esquerda para a direita. Ah, tá. Porque Entendeu? ele podia estar com essa janela aqui, no caso que você fez, ela podia estar
cortando outras coisas também. Não é cortar, né? É Aqui no deletar, caso é selecionar, selecionar. entendeu? Isso é uma Então, ferramenta mas é de interessante, seleção. por que que ele não selecionou também essa, não selecionou essa, uma janela Ó, dessa, entendeu? então, porque eu não passei por cima. Porque se eu abrir uma janela maior assim, ele pega todas, ó, Sim, tá sim, vendo? mas você parou até aqui, né? Mas por que que ela, É, ó, eu voltei um pouquinho para não pegar. por que que ela não apagou a boneca? É porque eu não passei dela. Se eu passar dela aqui Ah, assim, ó, tá, eu vou dar tá, um zoom um você pouquinho fez mais antes, perto você para você fez entender, antes. ó. Tá. É, ó, em vez de eu passar por cima dela, eu voltei um pouquinho. Ah, entendi, tá. Então você fez um pouquinho antes da boneca, É, tá. exatamente. Se eu voltar um pouquinho, ela não pega a próxima, né? Entendi, tudo Entendeu? bom? Olha lá, deletei, Sim, tá bom? tá. Agora, como é que a gente corta esse meio aqui? Aqui. Como é que corta? É, Aí no caso é com uma o trim. ferramenta Trim, trim. Tá, trim. o trim, lembra que o trim tem que selecionar o Edge, Cutting edge? cutting, cutting edge, lembra? É, lembro. Então, se a gente der o trim com dois enters, não precisa do cutting edge. Ah, tá, o trim com dois Porque enters. elas são duas linhas que estão evidentemente entre duas, ó. Né, ó, aqui, ó. Eu não tenho outra linha atrapalhando onde eu quero cortar, tá certo? Eu só tenho aquela ali, ó. Tá? Então eu posso, nesse zoom aqui mesmo, ó. Ó como que é prático, ó. TR Enter, se eu selecionar, ele faz o quê? Seleciona como cutting edge. Mas não quer, então é trim com dois enters. Enters. Tá, ó. TR Enter. Pronto, aí eu já posso cortar aqui, ó. Ó, O trim com dois enters é o standard, né? É o trim tradicional, né? não, é o quick. Ah, é quick, tá. O standard é o com selecionando os O cutting edges. cutting edge, tá. É o quick. Isso. Ó, aí eu posso cortar todos. Muito mais prático ter que cortar um por um, entendeu? Aí no caso de entrar no computador lá do PDF, lá eu tenho que selecionar isso aí ou Qual não versão? preciso? Qual versão que Acho que você é quer? 2024, 23, 24. Então, lá você vai ter que ativar o modo. Quick. Não, se você tiver lá com o modo Quick, você não precisa selecionar. Você só dá Enter, Trim Enter e já corta. 32 enters. Não, sem dois Enters. Trim enter. Onde que deu o quick mesmo que você falou? Aqui, ó, TR, Enter. Ele tem a opção Mode, tá vendo? Ah, tá. Digita o quê? O que que você digita aí? Pode clicar em cima? Pode. Olha lá, ele tá qual? Kick, né? Quick ou Standard? Clicar no quick. Não, ele tá no Standard, por quê? Aqui, ó, tá Ah, vendo que tá. tá Tá no marcado standard. Aí Standard? só vem aqui, clica no quick. Isso. Olha Aí lá, tá ficou no vendo? quick, tá. Tá? Eu prefiro fazer o quê? Deixar sempre no Standard. Ah, tá no cutting edge. Entendi. Mas aí você que vai criar essa, né? Porque assim, eu acho uma coisa mais prática, você pode achar outra coisa mais prática, né? Eu percebi isso dando aula há tanto tempo, né? Que eu ensinava os alunos e tal. Aí no estágio, o aluno tinha contato com outra pessoa que aprendeu o De outra AutoCAD de forma. outra maneira, ia lá e fazia de outra maneira. Complicava a coisa. Às vezes sim, às vezes não, né? Muita coisa eu aprendi, teve muitas ferramentas ou técnicas que eu aprendi com os alunos, né? A gente vai Ah, sim, aprendendo, né? Porque às vezes a gente está formatado aqui, mas vem um aluno e fala, não, esse trinco com dois enter meu eu aprendi com uma aluna uns quase 20 anos atrás, eu lembro ainda. Quando ela falou, eu usava só com o cutting edge, Ah, só tá. usava com o cutting edge. Sim. Ela falou assim, você não usa o trinco dois enters? 20 anos, hein? A memória é boa. Olha, Eu lembro da aluna, Mariana Carneiro, o nome dela. gente. Aí ela falou, você não usa o um dois enters? Eu falei, quem é mesmo? Sei. A outra coisa também que ela me ensinou foi colar na mesma coordenada XY também. Ah, Então a gente vai aprendendo, tendo essa não, sim, convivência, sim. né? Às vezes se você vai dar aula lá no instituto, você vai dar Não, aula não, na verdade é um ou projeto. é um curso que você vai fazer? Não, não, na verdade, assim, nós vamos fazer, a gente tem que fazer projetos de extensão, Então, entendeu? mas para fazer projeto de extensão para os alunos, Os alunos já sabem, na verdade, entendeu? Então, eu vou participar desse projeto. Então, esporadicamente, eu posso também, de repente, são três professores que a gente participa geralmente de projeto de extensão, os alunos indígenas lá. Então, então é mais uma orientação, uma tutoria que você tem que, às vezes, o forte não é o AutoCAD, o forte é fazer o projeto, escrever, fazer a parte de metodologia, mas pode ser que exista alguma coisa assim de que eles apliquem no AutoCAD. Então a gente tem que ter esse conhecimento multidisciplinar caso seja necessário, entendeu? não, a minha pergunta é porque, dependendo do tipo de aluno, às vezes eles vêm com Ah, informações assim. sim, não, É isso que eu queria vixe, dizer. o aluno pira com tudo, nem me fale. O próprio, eu dou uma disciplina, ministro de disciplina de metodologia, vira e mexe também.
você vai falar sobre quantitativo, descritivo, não sei das quantas, ele já vem, já fala de outra forma, já faz de outro jeito. Exatamente. A gente vai aprendendo bastante dando aula, Vixe né? Maria, como aprende. Ensinando, é. Dura quando você vai falar alguma coisa relacionada à parte histórica, né? Você teve um que falou assim, não, professora, não é a Revolução Industrial que aconteceu isso. Na verdade foi numa tal, porque você arredonda, né? Você é complicado. Você faz aquela cronologia de tempo, mas colocar, né? A Revolução da Grécia, Roma, acho que Renascimento. Então, se arredonda, porque é muita informação. Aí teve um que te peita na minha frente e fala assim, não, não é exatamente, você não foi exatamente do 19. Se de 1918 até, sabe assim, aí você tem que falar, ó, eu não tô aqui para falar a data exata, corretíssima, isso aí, eu tô falando uma estimativa, é o período de. Então, também tem aqueles alunos que te, É, não é, que te eu questionam, era né? chato. Quando eu era, Que te eu era questionam, não chato. é? Eu me arrependi de ter sido tão chato com os professores, sabe? Eu tinha. Apesar que eu tiro de letra, eu acho que, É, tudo bem, né? E teve um aluno que ele era formado em História. Eu falei, não, deixa ele, tudo bem, então, é a área dele. às vezes a pessoa se sente orgulhosa de saber aquilo, né? Deixa eu falar. É que Quer bom, obrigado por ter participar. lembrado. Mas só lembrando que o meu cérebro aqui não tem todas as datas certíssimas, né? É uma estimativa de período. Eu falo, Não é um século, curso de história, né? é uma história, eu estou falando século XVIII, estou falando exatamente 1700 e pouco, não. É a meta, século XVIII ali, naquele período. Senão, né, a gente é uma enciclopédia, né? De saber detalhes. Mas é que tinha alguns professores meus que eram sofríveis. Tinha um lá que ele dava uma aula, umas cachaçinhas, ele chegava assim, com um hálito de Sério? cerveja. Aí falava umas coisas assim, mas Sem ele noção. falou, vocês podiam colocar aqui uma área de convívio, aí você coloca umas arandelas penduradas. Gente. Eu falei, professor, arandela não é na parede. Ai, não, Coisa tão meu Deus. básica, Não, né? então também é demais, né? É, mas ele falava umas coisas bem Sem doidas, assim. noção, né? É, uma vez ele mandou os alunos fazerem o mezanino, ele sugeriu, né, de fazer o mezanino em lojas e colocar mão francesa. Mão francesa para suportar o piso do mezanino. Não, aí também é demais, É, né? né? Imagina você ter aqui uma Sim, mão francesa no meio da loja, assim, imagina. Ah, e apoiando na parede. tá bom, vai Como que você nessa. vai dar pressão naquela parede? E tem, né? A parede não aguenta, a não ser que tenha sido projetada para isso, um muro de arrimo, né? Não, imagina. Uma parede Isso nem estrutural, aí existe. tudo bem, até Não, vai, mas aí também é pode. surreal, né? Essas observações que ele fazia. Então, é que assim, ele estava acostumado a pegar alunos que não Questionava sabiam nada. nada, não sabia mesmo de É. arquitetura. Novato lá no terceiro Chega cru. semestre, quarto semestre, não sabia de nada. Chega cru lá, não sabe É, nada. pois é. Mas no final isso é bom que a gente aprende junto, né? O aluno que também sabe mais um pouquinho, É, então. porque ia agregar valor pra gente, né? Ah, é aquilo que eu te falei, a gente tem que ter humildade, né? Acontece de você. Com certeza, né? Às vezes a gente acha que sabe mais que o professor também, o professor sabe. Mas eu lembro da Vânia. A Vânia, que hoje é a Na presidente engenharia. presidente Eu não do. conhecia. Ela foi minha professora de topografia. E ela falou um negócio lá e eu já tinha trabalhado, já tinha dado aula para engenheiros do DERSUL, então eu Olha, aprendi bastante sobre. Tinha sim, trabalhado no projeto rodoviário, projeto ferroviário, então eu entendi um pouco de sim, sim. agrimensura. Aí ela falou um negócio lá, eu falei, não, professor, isso aqui não existe assim não. Eu falei, existe sim. E aí eu fui, preparei, prestei atenção. Só tem razão, Tá vendo? eu me equivoquei. Aí, eu acabei fazendo uma amizade com ela, porque eu cheguei na primeira aula e falei, professor, eu vou tirar 10 na sua matéria. Olha, Assim, e ela era bem grossa, sabe? Nossa, mano. Não aceitava pergunta, não. O pessoal ia fazer pergunta. O pessoal da engenharia tinha medo dela. é, A maior parte das pessoas tinha medo dela. Ela dava curso de autocarro para o pessoal da engenharia. O pessoal vinha fazer curso depois que ninguém falou. Os caras, professor, ninguém tem coragem de perguntar nada pra ela, não. Porque ela era bem. Mas aí eu fiz amizade com ela. Aí onde a gente se encontrava, não sei o que, sabe? é, Ela era gente boa, ela só não gostava no de que estilo, né? perguntasse dela pra ela. Ela não gostava de Também ser não, incomodada. também não, né? O professor tem que responder, tem jeito, né? Tem que ter paciência pra ser o quê, né? Bom, então,
Tranquilo, né? Agora você vai cortar. Então vamos lá. Deixa você cortar aqui. Você É assim, falou. eu de parei, Você deu trim ou não? select, Você select. está na ferramenta trim. Só Ah, que você mudou. a gente tava vendo essa questão do quick. É, É, então você vai ter que voltar. Mode, coloca lá, ó, enter, ou clica direto no ó, mode, como entra você falou. outro em. Não, não, você tá aqui, ó, tá vendo qual que é o atalho? Não é o O? Ah, tá do Então, mode. ou você digita o O pro mode, ou você clicar no botãozinho, como você viu. Entendeu? Eu quero ficar no trim dois entros, que você falou. Então, aí você mudou. Você colocou, você tirou o cutting edge. Entendeu? Eu tirei o cantinho. Agora tá o trim dois entros ou tá. Tá o trim com um enter só. Entendeu? Se você digitar aqui, ó, TR, enter, o que que ele vai te pedir lá? Select. Select, então ele já tá com a opção de cortar, não com dois enters, entendeu? Ah, tá. Toma cuidado, depois você voltou pro modo Quick, então eu tô te explicando com dois enters. Você vai chegar lá com o Quick ativado, você não vai conseguir dar dois enters, tá bom? Tá. Só toma esse cuidado aí. Tá, que mais? Cortou todas? Não, Não, né? tô falando aqui. Cortar todas. Tá certo. Passa por cima, não, tá certo. É que eu Passa fiz. por cima. Agora ficou. É que desse jeito que você tá fazendo é mais difícil, mais trabalhoso. Quer Ah, ver? tá. Eu vou dar Ctrl Z. Pera aí, não faz nada. Ctrl Z. Tá? Dá um zoom lá nas duas portas que você vai fazer. Aqui? É, as Ah, portas. desculpa. Aqui? Tempo. Teu tempo. Então, em vez de você clicar em cima da linha, não, clica lá fora. Clica lá fora. Em cima, assim. Você passar dentro, clica e solta, né? Traz aqui pra baixo. Clica de novo. Aqui? Isso. Não é Ah, mais tá. prático? Sim, Ter sim. que clicar Ah, em cima tá, de tá. cada um. Entendi. Tá. Até com um zoom menor você consegue fazer. Certo. Ah lá, faz a do banheiro, do quarto. Tá. Entendeu? É que Aí entra pra nesse caso não finalizar. precisou de colocar a janela, isso foi a linha mesmo. Então, você mudou alguma coisa aí, ele tá na seleção de desenho Fence. Mas não sei por que que você mudou isso. Eu acho que no Quick. Quick funciona assim. Ele não abre janela, ele abre. Então, vai ser chato. Então tá. Tudo bem até aí? Entendeu, né? Tem essas variaçõezinhas aí que com o tempo é importante que você pratique, né? Você reassista a aula e vá praticando essa questão dessas variações. Dá tem, não dá tem, quanto que é, como fez, como, né? Esse teu AutoCAD, ele veio com essa história de molde, que no meu já não tem. Então, no meu, eu te ensino, dá trim com dois enters ou trim com seleção do cross. Como é que você acha que eu deixo configurado no meu? Deixa assim mesmo? Clique eu deixo ele normal, deixo ele clássico. Eu acho como standard, lembra? E quando eu precisar de cortar, Trim com dois enters. eu teria que dizer, prefiro então fazer isso. Então, digita, ó, vai lá no mode ou digita lá enter. Tá aí no meio. Mais pro meio ali. Ah, tá, desculpa, peraí. Mais à direita. Ah, o Aí. mode. Tá, Isso. mode. Aí você Agora, coloca standard. standard. Isso. Tá, prefiro deixar no stand e quando eu quiser daquele jeito individual, linhazinha, eu vou dizer. Prefiro assim. Acho mais prático assim. Mas com o tempo você vai mudando a sua opinião, né? Quando, se você for, o ideal agora é que você faça o seguinte: repita essa planta aqui umas duas, três vezes, tá? Certo? Geralmente recomendo assim para os alunos. Depois pega outros projetinhos, pega uma planta Sim, na internet, né? sim. Antigamente o pessoal comprava umas revistinhas de É, projeto, não tem vários precisa. pontinhos para fazer. Hoje em dia na internet tem bastante isso. O que importa é que tenha medidas. Sim, sim. Se tiver cotas, aí você consegue desenhar. Mas se não tiver cotas, vai ser um pouco mais Eu dou difícil. aula de desenho técnico da prancheta na mão.
Sofri. Sofri, eu tenho uma paciência. Ah, não, eu desisti dessa aula. Eu desisti assim, eu fui convidado para dar aula na UFMS, curso de arquitetura, como professor convidado. E me colocaram justamente na disciplina de desenho à mão. É bom. À mão. Vacilado. É que assim, é o meu histórico, né? Eu comecei em 87 desenhando à mão. Trabalhei 4 anos com desenho à mão. Então eu fiz projetos grandes, pequenos, né? Trabalhava muito e era muito trabalhoso. Aí eu entrei numa construtora para trabalhar na área administrativa. Aí eu cansei de projeto, parei de trabalhar no projeto, trabalhava só na parte administrativa. Aí quando eu voltei a desenhar, já tinha o AutoCAD. Né? A gente já começou a estudar AutoCAD, aprendeu o AutoCAD, comecei a desenhar AutoCAD. E lá em 2000 em, 2000, 99 eu comecei a dar aula de AutoCAD. Aula de AutoCAD. Aí, quando eu fui fazer o curso de arquitetura, tinha que desenhar tamanho. Então, para mim era sofrível. Né? Eu já estava trabalhando há 10, 11 anos no AutoCAD. Já trabalhava há 11 anos no AutoCAD. Na verdade, em 2009 eu já fazia tudo em 3D, não fazia nada em 2D. Né? E já fazia tudo em 3D, corte automático. Sabe? Quando eu tive que fazer o curso de arquitetura, que eu voltei a estudar, fazer o curso de arquitetura, para mim foi sofrível. Mas foi um semestre, foram 2 semestres só de desenho, então, bom. Aí depois eu já conversava com os professores e eu já entregava meus projetos tudo impresso. Entregava, não ficava desenhando nada à mão, né? Aí me convidaram, quando eu terminei a faculdade, me convidaram para dar aula na UFMS com o professor convidado. E aí eu caí justamente na disciplina que eu mais não odiava, né? Tinha mais pavor. Eu colocava você na disciplina de AutoCAD, de Revit. Que fosse, né? De projeto, de Sim, orientação, sei lá, qualquer sim. uma menos. Mas só tinha vaga para isso daí e ele não tinha um professor, né? Então eles, em vez de contratar um professor, eles pegavam professores convidados, assim, E você voluntários. foi? Eu fiquei só um comecinho. Eram 3 professores. Era o Rodrigo, eu e a Camila. Aí eu falei, não, fica vocês aí, eu não vou conseguir continuar. Eu deixei, não continuei, não. Não dava, não tem Sim, sim. condições. Não tinha condições. Né? Meu cérebro já. É a mesma coisa que um engenheiro calculista que calcula um prédio, esse daqui, e fala, não vai lá dar aula, pega. E tem que ser todos cálculos à mão. Você vai dar aula tudo no quadro, lá fazendo cálculo à mão. Sei lá. Ah, né, tem professores que têm paciência, né? Mas tem outros que não têm mais. Você não quer mais fazer cálculo. Você já está tão. Sim. Seu As raciocínio, planilhas, né? seu raciocínio já está mais, né? Sim. Então eu não tinha paciência nenhuma. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos desenhar as portas, depois a gente faz as janelas. Tá? Poderia já fazer janela junto com as portas, abrir todos os vãos de janela? Poderia. Mas eu prefiro fazer separado por questão de didática mesmo. Para a gente ter essa oportunidade de praticar em momentos diferentes esse corte, trim, offset, line, Move. midpoint, em oportunidades diferentes, tá? Então, ó, agora nós vamos fazer o seguinte: para desenhar a porta, o que eu preciso fazer? Vou chamar o comando line, o polyline, sei lá, e desenhar a porta, certo? Errado. Antes de desenhar qualquer Então, coisa, eu tenho que fazer o quê? Não, esquece desenho geométrico. Olha a teoria. Lembra que hoje eu comecei. Hoje não, foi ontem que eu falei. Antes de você fazer qualquer coisa, você tem que fazer o quê? Você tem que ver qual layer que está ativo. Lembra? qual linha Qual criativa? layer que está ativo? Ah, o Qual que é o layer, layer tá, que tá, está layer. ativo? A Paredes. camada, né? O Camada. layer. Paredes. É. O SketchUp mudou. O SketchUp era layer ou camada. Agora eles mudaram o nome para etiqueta. Ah, etiqueta da São os programadores, né? Eles têm essa brilhante ideia. Olha, já faz aí 10 anos que as pessoas usam o SketchUp usando de, de camada. Vamos mudar um pouquinho? só pra ficar. Não mudou. Melhorou o comando? Não, não melhorou o comando. Melhorou alguma coisa na organização das camadas? Não, não mudou. Mas o nome mudou. Para quê? Né? Então, uma pessoa que trabalha ali há tantos anos como etiqueta, como Layer. layer, de repente sumiu. Quando aí tudo que tinha o nome de layer, ou camada em português, virou etiqueta. O AutoCAD, graças a Deus, não fez nada disso. Ficou layer e acabou.
Quem sabe, sabe. Quem não sabe, tem que aprender que é layer, né? Então, ó, porque se eu fosse desenhar aqui, ó, vou desenhar com polyline, certo? Eu vou desenhar uma folha da porta. Então, eu vou lá colocar ponto 60, né? Ponto 03, tá? Ponto 03, que é a largura da folha, né? Ó, ponto 6. E aqui eu posso usar o close, tá certo? C, enter. Porque ele já fecha e já sai. Só que aqui eu estou desenhando uma parede, ó. Ele vai sair nessa pena grossa, quer dizer, vai fechar ali, né? Sim. Vai ficar uma mancha preta, né? Porque a linha é Só que tão usa próxima. espessura de caneta, né? Exatamente, eu tenho que usar outra espessura de caneta. Como que eu uso outra espessura de caneta no Outro layer. AutoCAD? Exatamente, com outro layer e com Outra uma cor específica, Sim. tá? Então tá, vamos fazer de novo. Então, antes de qualquer coisa, eu entro aqui no em layer, tá? Ou o atalho LA, enter, tá? Então eu vou lá no gerenciador de layers, tá? Clico aqui em layer properties, tá certo? Ó, e vou criar uma nova camada. Vou chamar ele de porta, portas, né? Aí fica a teu critério, certo? Eu usei o Caps Lock, fixa, né? Se o caso também fixa. Então ele ativei lá o Caps Lock para digitar lá em maiúsculo, tá? Portas na cor, né? Então toda vez que a gente colocar o nome de um layer, a gente faz o quê? Coloca uma cor também. Qual cor que vai ser? A gente usa uma caneta média, né? Então eu usaria A3, Tá. tá? Então eu clico aqui no green ou digito direto 3 e enter. Tá vendo? Eu não preciso clicar em nada, só digito 3 e enter. Tá bom? E a folha do verde daqui mesmo, né? Você tinha colocado. Tinha a belinha. É aqui, ó. Tá usando essa, né? É. Então a caneta, a 03 é a caneta 3. Tá. E na cor verde. Isso. Ela só não aparece as coisas aqui porque minha impressora, tá bom? Mas ela vai imprimir em black, tá? Deixa eu ver se eu tenho esse material aqui. Acho que eu tenho no HD. Mas vamos lá. Ah, eu vou te mandar já esse. Ué, perdão. Esse arquivo. Esse que daí você pode imprimir de novo se quiser praticar. Coisa assim, tá? Vou te mandar no WhatsApp, manda aqui no nosso grupo e fica lá. Pera aí. Então faz assim, vou dar ESC para sair do comando, né? Digita LA Enter ou clica no botão Layer Property. Aí você vai clicar em New Layer, que é aquele solzinho lá em cima, lembra? Isso. Digita aí. Tudo maiúsculo. Só que você clicou, você fez exatamente igual você fez ontem. Ctrl Z? Não, clica fora. Ele vai fixar. Clica de novo. Um cliquezinho só. Olha lá, ele vai editar. Ah, isso. Aí você já digita direto. Eu gosto de, às vezes, eu sou controlador demais como professor, né? Eu fico falando, não, faz assim, faz assim. Tem gente que não gosta, acha que. Pra mim, eu ligo tudo que for prático, que você acha prático. Acha que. Comigo não tem essa, não. Então tá, vamos lá, cadê? E aí mudar a cor onde que é? Verde. Na caixinha de cor, onde está white, você clica nessa. Isso, digita 3 e enter, lembra? Eu posso digitar na cor? Tanto faz? Não, eu tô te ensinando mais prático. Se você pode, isso. Não. Quer ver? Sai. Ok. Isso. Vamos pelo prático, tá? Clica aí. Clica. Você não vai clicar em nada, você só vai digitar 3 e enter. Entendeu? Não precisa nem colocar o cursor. Não. Precisa. Você vai perder tempo, porque o que você está fazendo? Ele está com o nome white marcado. O que você faz? Você vai e clica lá. Se você clica lá, ele desmarca o white. Você vai ter que apagar toda aquela palavra white para poder digitar o 3. Não, é bom que você dá atalhos. O mais prático seria isso. Sim. Então, você clica lá na cor, entendeu? Digita o número da cor e entra, pronto. É mais fácil assim, lógico. Ah, não, se eu gosto de fazer diferente, tudo bem. Aí você vai se adaptar com o tempo, né?
Vai complicar Com bastante. o tempo. É, engraçado. Será que tá? Achei que tinha aqui, mas parece que só tenho. É, só tenho. Só tenho no meu computador lá. Depois eu te passo. Não tem aqui não. Achei que tinha no HD aí. Tá. Acho que não tem. Não, tem Pois sim, eu. ver. Tá. Eu te mando. É, então tá. Então voltando lá. O que que nós vamos fazer? Só que, tá vendo que lá em cima, ó, tá ativo o layer parede? Sim, Então, se eu sair daqui, o que que vai acontecer? Ele continua no layer parede, tá bom? E sim. tem duas maneiras de fazer, deixar ativo um layer, ativar um layer, tá? Como? Aqui dentro da janela do layer manager, eu posso clicar duas vezes aqui, ó, clique, tá? Ou vir nesse íconezinho verdinho ali. Mas eu acho mais fácil assim, ó, dá dois cliques. Tá vendo que o vistozinho verde passou para cima, ó. E agora está aparecendo o layer porta lá, tá? Ou eu posso fazer assim também. Esqueci. Fui lá, fechei. Ou esqueci de deixar o layer portas. Pode vir por aqui, ó. Você clica na setinha ali e clica no nome portas. Aí você ativa aquele layer lá, Só se tá quiser. bom? É, fica a teu critério. Antes ou depois, com o tempo, pode fechar aqui. Com o tempo, você vai clicar lá onde está a parede, né? Que é a lista de layers. Isso, clica aí e clica no nome portas. Pronto. Ativa. Bom, agora eu posso desenhar as folhas de porta. Por que, que eu não posso desenhar no errado? Porque vai sair, primeiro, na hora de você organizar os seus layers, na hora da gente extrair áreas, você vai perceber que os layers ajudam muito na hora de você, essa organização de layer vai ajudar muito na hora de você filtrar o que, que você quer enxergar, o que, que você não quer. Então, tem um momento ali que eu quero aparecer, que não apareça o mobiliário. Né? Então você pode congelar o layer no mobiliário. Mas funciona o cliente, né? Para ele não ficar confuso com a informação. É, é. Tem alguns momentos, tipo assim, eu vou imprimir a planta layout. A gente tá aqui, ó. Planta layout tem o mobiliário e tal, né? Então eu posso deixar assim e imprimir. Agora eu vou mandar para a obra. Eu não quero mais o layout, eu não quero mais o mobiliário. Então eu posso congelar o layer do. É, tá. Então tá, então eu vou digitar ó, Polyline. Qual que é o atalho para Polyline? Você lembra? Tá, você não lembra, isso não é problema. Então, quando você não lembrar, o que você faz? Você vai apelar para uma listinha de comandos, né? Ó, poly, line, Já tá o PL, tá? isso, PL, tá bom? Então, ó, digito PL Enter. Eu vou começar no ponto onde a porta fixa na parede, tá? Então, lá pelo cantinho da parede, Tá. certo? Vou direcionar, tá certo? Ó, só um pouquinho, deixa eu fazendo aqui, depois eu te dou o teu tempo para você fazer lá. Então, eu direciono para cima, qual que é o tamanho da porta? Ponto 60. Exatamente. A folha da porta é ponto 6 enter. A largura da porta é Ponto 3. ponto 0,3. 0,3. Isso, ponto 0,3. Tá? Aí eu desço, ponto 6 e close para fechar. Tá. C, enter. Do outro lado, a mesma coisa. Ó. Polyline, só dá um enter para repetir o último comando. E se Tá? você quiser, é claro que você está dando os comandos. Se quiser
trazer um move e pegar essa Copiar, sequência. eu posso copiar. Copy. Move não, porque eu vou Copy. mover, Não, né? não, copy. Posso, Ah, tá. posso lá. Eu só não peço para não usar o copy nesse momento para praticar o Praticar. desenho. Tá, tá. É, né? Para praticar esse desenho do retângulo, tá? Então, ó, é mais prático, com certeza, copiar. Porque aqui eu vou ter que digitar todas as medidas de novo. É mais Então, prático. copiar é mais Sim, prático. Eu só iria copiar com certeza, né? sim. Na verdade, eu até poderia espelhar, Espelhar né? também. Mas por enquanto não vou te ensinar a espelhar. Tá. Então, eu comecei polyline, né? Vou direcionar, ponto 6 enter, Zero. ponto 03 enter, ponto 6 enter e close, enter. Eu poderia, essa porta é de 60 e essa é de 60, eu poderia copiar daqui para cá, né? Mas vamos desenhar para praticar o desenho. Então, polyline, enter, clico aqui, direciono, ponto 6 enter, para dentro, sempre para dentro, lembra? Ponto 03 enter, ponto 6 e close. Você enter, fechou. Tá gravando, né? Tá, tá gravando. Então, ó, polyline de novo, clico aqui no cantinho, direciono, ponto 8 agora, né, ó, ponto 8. Zero. Isso, ponto 03, ponto 8 e close. C, enter, fechou. E a da cozinha, ela abre para cá, tá vendo? Só que a gente não vai desenhar já com um ângulo de 45 graus aqui, Então, tá? normal. A gente vai fazer a 90 da parede, depois eu vou te ensinar o comando rotate, tá? Poderia já desenhar com o ângulo certo? Poderia, mas... Não, deixa eu fazer. vamos aprender o comando rotate também, tá? Polyline, polyline, clico, ponto 8, sempre puxa para dentro do vão, né? Ponto 03, ponto 8 e close. C, enter, fechou. Olha lá. Fiz todas as folhas de porta, ó. Tá certo? Certo. Vamos fazer? Então, começando por Aqui. qual que é o comando? É PL. Isso. 6, né? Ponto 6. Deixa eu ser por dentro do vão, né? Ponto 03. Isso. Tudo certo? Aqui, ó. A cozinha que eu tava preparando aqui, que dois. Entendo. Fazer. Aham. Isso. Ele soltou os 80. Digita de novo. Ponto 8. Isso. Close. Certo. Certo.
Fez todas? Tá. Vamos praticar o comando copy, então? Aproveitar que a gente tem a oportunidade. Comando copy, ó. Certo? CO, Enter. Então, nós vamos usar o comando copy usando referência, tá? Então, ó, eu vou apagar essa daqui. Eu vou depois pedir para você apagar ela também. Né? Então, a gente praticou um pouquinho aqui. Agora, nós vamos praticar o comando copy. O copy, ele tem uma... Tanto o copy quanto o move, são muito parecidos no sentido de que ele vai te pedir de onde para onde. Né? Você vai comprar uma passagem aérea, uma passagem de ônibus, sei lá. Tem a origem e o destino. Certo? Aqui também no comando copy no move tem origem e destino. Eu posso copiar para qualquer lugar? Pode. Mas a gente está trabalhando com desenho técnico de precisão. Então, se tem precisão, eu preciso informar de onde para onde. Então, eu tenho que ver nessa figura aqui, no retângulo, né, qual é o ponto de interesse, o ponto de interesse dele que coincide com o ponto de interesse final, certo? Então, de onde para onde? Então, eu vou copiar. Copy, Enter, seleciono o objeto. Ele deixa eu copiar 1 milhão de objetos. Ele não limita. Tá certo? Eu posso selecionando todos que eu for copiar. Mas como eu já terminei, eu tenho que dizer para ele igual o trim. Lembra? Seleciona lá o cutting edge, depois dá enter para continuar. Entendeu? Então você vai dar um enter, aí ele vai te pedir specify base point. Tá? Quem que é o base point? É o ponto de interesse, o ponto que coincida. Né? Deixa eu virar um pouquinho mais, acho que agora melhorou, né? Então, ó, daqui, qual o lado que coincide lá? É o ponto direito. Sim. Ponto direito vai encaixar com o ponto esquerdo de lá. Né? Então, eu vou selecionar o ponto direito daqui. Ó. Pode ser perpendicular? Não. Esse perpendicular, nesse momento, é uma palhaçada do AutoCAD. É engraçado que geralmente ele te oferece o perpendicular. Mas perpendicular, como assim? Se eu nem comecei a fazer a cópia, como que eu posso? O que é perpendicular? É a comparação entre dois pontos, não é? Sim. Se eu copiar desse ponto perpendicular para essa linha, que significa 90 graus daquela, Sim. Sim. né? Com um ângulo de 90 graus. Mas se eu não comecei, para que ele está me dando o perpendicular? Você tem que fazer o quê? Você tem que mover aqui até achar o endpoint. É o ponto final, é o endpoint que você vai pegar. Porque perpendicular, às vezes, ele pega um pouquinho de lado. Entendeu? E ele sai a cópia errada ou você move. Detalhes que fazem diferença. Exatamente. Sempre foi o AutoCAD, sim. E eu não sei por que eles te oferecem primeiro, né? Ele é programado para te oferecer primeiro o perpendicular. Você não copiou, não começou a cópia. O segundo ponto pode ser perpendicular? Pode. Pode ser endpoint, pode ser perpendicular? Pode. Porque eu estou tirando uma cópia a 90 graus dali, então o perpendicular está ok. Mas no segundo ponto, no primeiro nunca, tá bom? Então, ó, vou clicar aqui no endpoint, aí eu levo para lá. Ó, aqui ele está me dando endpoint. Pode ser? Pode. Olha lá. Tem mais alguma cópia? Ele deixa você fazer múltiplas cópias. Não, não tem mais nenhuma cópia, então enter para finalizar. Cópias para lembrar. O trim é trim dois enters. Tanto copy quanto copy um enter, copy dois enters. Não, 2 enter não funciona. Tá, isso é copy um enter. Tanto copy quanto múltiplo, se você digitar CO, enter, enter, ele entra e sai do comando. Tá? Então, Você vai perceber. É só o trim e o extend que você pode usar duas vezes. Os outros exatamente, aqui, ó. Tá? Tanto o extend, tá? Pode ser enter. Duas vezes, tá? Ou aqui, ó. Ah, desculpa, não. Fillet não. Cadê? Eu achei que era aqui. Não, desculpa. Não é o extend e o trim. Cadê o trim? Aqui, o trim também, ó. Pode ser, tá? Enter. This. Certo? Ficou fácil de entender? Agora, o move e o copy. Não. Na verdade, com 2 enter é só esses dois. Nenhum outro. Os outros são enter só. Só. Tá? Porque se você dá um segundo... Ó, tanto copy, move, M, enter. Dei mais um enter e sai do comando.
Você vai já perceber que Entendi. não, Tá, não tá. pode dar dois Pode, enters, tá? tá. E tem Segundo exemplo. um erro muito clássico, muito comum, é que confunde o copy e CO. O move é M. Não pode ser MO. MO é o property, é o outro comando. Eu digitar, eu já vi muita gente digita MO enter, ele abre essa janela de properties, Hum, tá? Que é as propriedades de um objeto, tipo assim, eu quero saber a propriedade dessa polyline, aí me dá as propriedades da polyline, tá? Qualquer cor, qualquer layer, assim por diante. as características. Exatamente, tá? Coordenadas, área às vezes, né? Tá? Mas não pode. Bom, eu vou refazer, tá? Deletar, vou explicar de novo aqui só para fixar bem. Então, CO, Enter, seleciono. O que eu faço agora? Localizou. Ele quer o quê? Não, ele quer o quê aqui? Selecionar o Eu ponto. tenho uma. Não. Ele não está falando select Selecionar o ponto. objeto. Ele está falando para selecionar o objeto. Que objeto? A Objeto forma. para copiar. A Tem forma. mais algum? Não. Tem mais algum? Entendeu? Então, ó, vamos lá de novo. CO, Enter. Selecione o objeto que você vai copiar. Peguei. Tem mais algum objeto? É Não. isso, entendeu? Ele Ah, está te tá. perguntando. Tem mais algum? Pode selecionar, manda ver. Seleciona 500 se você Tipo, quiser. ele tá parecendo Ele te dá. trim-through. Hã? Tá parecendo trim-through, que vai selecionando. Offset. O offset through, É, exatamente. Você pode selecionar quantos objetos você quiser para copiar, tá? Se eu quiser pegar a planta inteira e copiar a planta inteira, posso pegar. Aí deixa eu pegar aqui, ó, tudo se eu quiser. Tira uma cópia de tudo se eu quiser, tá? Não é essa a intenção. Então, CO, Enter, seleciona o objeto que eu vou copiar. Tem mais algum objeto? Não. Não. Então, sempre se faz essa pergunta. Você leu lá, Select Object, você se pergunta, tem mais algum objeto para copiar? Enter. Não. Então, Enter, exatamente. Agora sim, ó. Depois que eu dei o Enter, ele vai te pedir lá. Specify Base Point. Qual que é o ponto base? E você vai pensar aqui, ó. Né? Aqui, desse objeto, qual que coincide com aquele lá? Né? A origem da cópia com o destino da cópia. É o lado direito ou o lado esquerdo da cópia? Bom, aqui é o lado direito, com o lado esquerdo de lá. Pronto. Tá? Então tenta fazer. Apaga o lado, o lado que você achar melhor. Você pode apagar do lado esquerdo, do lado direito, tanto faz. Pode fazer igual eu, pode apagar do lado de cá, aí fica a teu critério. Seleciona. Enter. Copiou? Conseguiu? Deu Sim, certinho? sim, sim. Então tá, vamos praticar um pouquinho mais. Agora você vai apagar do banheiro, que é 60 também, e copia de lá pra Tá. cima para baixo. Vamos ver se você entendeu o raciocínio. Não, clica primeiro nela. Já tá na Não está selecionado. Então, Tá mas vendo? não tem que colocar CO de novo? Ou tá na sequência? Primeiro você vai apagar, certo? Ah, Você não tem que verdade. Ah, apagar? esqueci, verdade. Isso, apagou. Agora você vai copiar de cima para baixo. Vamos ver se você não conseguir me fala. Esse de cima aqui se fala? Ou esse? Qual que é a porta de 60? Aquela do quarto é 80. Dá para usar? Aquela Essa? não dá, lembra? Ó, essa daqui é 80, essa daqui é 60. Você pode copiar tanto essa quanto aquela, que elas são iguais. Essa é 60, essa é 60. Então compensa você copiar aquela de lá, que ela é igual, né? Mesmo tamanho, Colocar mesma CO, posição. CO. Isso, ó. Isso, ó. Aqui pegou zero. Sim. Isso. Hã? Deixa eu errado. O que foi?
Dá um zoom lá Ah, para não, não, enxergar. não, desculpa. É no ponto errado. Clica delete. Isso que a gente tem que observar, o ponto de origem e o ponto de destino. É da direita ou da esquerda que coincide É com o ponto o de destino, né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Deu certo agora? Isso. Tá, então é um pouquinho de prática aí. O comando cópia lá. Eu vou fazer aqui para ficar gravadinho aqui. Bom, aquele retângulo ele vai ficar para baixo e o ponto de destino ele está à esquerda da posição que eu quero. Então eu não posso pegar à esquerda, eu tenho que pegar sempre invertido, né? Eu vou pegar de cima à direita. É isso? Não. da É esquerda. esquerda com esquerda. Nesse Esquerda, caso, esquerda com esquerda. eu estou reposicionando uma que está para cima para baixo. Então não é esse raciocínio que tem que inverter. Não, é o mesmo. Então no caso aqui é o ponto esquerdo, aqui também é o ponto esquerdo. Então, ó, CO, Enter, ó, seleciono, Enter. Aí eu vou pegar o ponto final. Endpoint da esquerda com endpoint da esquerda. Sim. Né? Pronto, tá copiado. Pronto, é isso aí. Agora nós vamos fazer um outro exercício que é o seguinte: a gente desenha o arco da porta, né? Tem alguns arquitetos que fazem uma linha reta aqui, né? Porque na prancheta era mais fácil. Ao É. invés não tinha um compasso, não tinha um gabarito, um bolômetro, né? A gente fazia uma. Era redonda. Hã? É, a gente usa É, a arco, linha né? reta era estilizada, retão. É, fazia reto para simplificar e para, Ficar. né? É. Mas o arco serve para quê? Para delimitar o espaço que a Sim, porta abre, né? sim. Para você ter essa visualização. Então, a gente vai usar o comando círculo. Não, a gente vai É usar o o comando arco. arco. O círculo eu teria que cortar depois. Eu já vi É, alguns não. alunos O arco. fazendo com círculo, depois selecionava e cortava. É mais prático o arco, né? Sim. Tá? Então, comando arc. Aqui, ó. Vi alguns alunos usando o comando círculo. Fazia o círculo completo, depois selecionava as linhas que Espalhava. ia cortar e cortar. Então, é mais prático o arco. Ó, o comando arc. Bom, o que eu faço agora? Eu vou desenhar um arco, né? É Sim. um elemento geométrico, né? Sim. Antes de eu desenhar qualquer desenho, qualquer elemento geométrico, o que eu faço antes? Lembra? Agora há pouco eu te perguntei isso. A gente, sempre, antes de desenhar qualquer coisa, o que eu faço Você antes? seleciona. Eu verifico o layer, Ah, o layer, tá, tá, tá. entendeu? Essa Mas linha se já aqui, não ó, tá no layer portas, ele já não vai sair verde? sim, mas essa linha aqui, ela não é 03, ó. Ah, Ela é é outra na 1, é linha. na caneta, ela é fininha, ó. Tá, é Ela, na verdade, transparente. não é um elemento construtivo, ela é só É, né? Ele é sim, só a simbologia sim, para sim. mostrar a projeção do movimento da porta para você verificar o espaço que ela, né? É, Para compreender como é que é o funcionamento sim, da folha, tá? Então, antes disso, eu tenho que criar um novo layer. sim. Como que eu crio um novo layer? Eu vou lá Vai em, aqui no layer, new, vou lá em Properties, né? no Layer sol. Properties, e isso, vou lá no New e digito lá. É, No, colocar arco. eu coloco assim, ó. É, projeção. Que você vai usar esse mesmo para fazer o beiral? Ó, tá vendo que eu usava antigamente esse arco tracejado, mas não é obrigatório não, tá? Não é, na verdade, não é tecnicamente correto. Eu já vi muitos arquitetos fazer e antigamente eu fazia. Mas Hoje em a dia a vantagem gente de não deixar usa mais. tracejado, você já usa pro beiral, não dá? Então, sim, mas tecnicamente Não a precisa. NBR não É, indica isso não, sim, tá? Mas, assim, teoricamente estaria certo porque ele é a projeção do sim, arco. Ele não é sim, um elemento que vai ser construído. sim, É uma projeção. Então, como a projeção da cobertura aqui, né? Mas com o tempo eu fui vendo que as NBR não traz isso. Então, tecnicamente, não está correto fazer tracejado, tá? Como eu sempre adotei essa, eu comecei há muito tempo a adotar
a postura de professor, então a minha tendência é ensinar o que tecnicamente tá certo, não o que eu Harmonização, faço, o que eu gosto, que eu acho bonitinho, né? eu Eu sei. já vi muitos professores, outros alunos que vinham fazer curso comigo e falavam, não, tal professor ensinava assim. Tinha um professor na UFMS, eu acho que da arquitetura da engenharia, ele era engenheiro. Ele ensinava os alunos a usarem ponto nas cotas. Tá errado, é vírgula, É, né? sim, Não é ponto. Mas ele cobrava, lá no nosso projeto ele tinha que ser ponto. Estava errado, sim, sim. porque na norma brasileira não existe ponto. É, Para separar decimal aliás, unidade de decimal, é vírgula, né? ainda mais na construção civil que tem NBR, né? É que Sempre eu é. acho que ele pegou do AutoCAD, que o AutoCAD era tonto, ele se acostumou e ele quis sim, cobrar dos alunos Eu, isso. Então, não sei. Eu vou colocar arco, tá? Se quiser colocar arco das portas, arco porta, não sei. Eu coloco arco, então eu sei que é o arco das portas, tá certo? A cor dele, né? Então, toda vez que eu te pedir para dar um nome, você vai me perguntar a cor. Então, vai ficar na caneta 1. Então, clica na caixinha de cor, isso, deixa eu pôr aqui. digita um e dá Enter. Lembra? Não precisa clicar nem nada, só digita um e dá Enter. Olha lá. Nós vamos usar ele, então eu quero ele ativo, não quero? Sim. Então vamos aprender lá. Vamos praticar aqui, ó. Lá na palavra arco, você clica duas vezes. Clique, clique. Aqui, ó. Vamos por aqui mesmo. Só para você praticar. Lá na palavra arco. Isso. Clica duas vezes. Vem que ele ficou com um vistozinho verde e já está aparecendo lá em cima. Pode fechar. Isso. Muito bem. Como que eu desenho arco? O arco, eu vou te mostrar lá pelo ícone, mas não precisa usar por lá não, tá? Só para você entender. Esse aqui é o comando arc, tá vendo? Ó? Se eu clicar na setinha aqui dele, para baixo, olha a quantidade de variação que a gente tem no arco. Sim. Né? Ó, início, centro, fim, início, centro, ângulo, início, centro, comprimento, início, fim e ângulo. Então a gente pode usar direção, raio, tem um monte de opções. Eu vou te ensinar a que eu achei mais prático, tá? Que é assim, ó, a Enter e vou desenhar aqui, ó. Primeiro ponto no alinhamento externo da porta, no alinhamento interno da porta e lá no final. Tá bom? Antes eu usava início, centro e fim. Mas eu descobri que era mais complicadinho. Então, você entendeu? Ó, 3 pontos, tá certo? Tá. Primeiro externo, interno, depois na Aqui parede. você deixa habilitado com algum ou Não, não? não, não. Você só Tá. digita A e Enter. Não precisa nem clicar lá. Só A e Enter. Isso. Primeiro alinhamento. Segundo. Não, ali, ó. Segundo aqui. Não. Né? Cancela. Tá dando certo. Ó. Aqui, ó. Vamos de novo, ó. Vamos de novo. Deixa eu fazer aqui de novo. Aí você vai entender. Você vai dar 2 cliques na própria folha. Tá certo? O primeiro e o segundo clique na folha. Tá? Então, ó. A, Enter. Primeiro. Segundo, ó. Tá? E aí o terceiro lá na parede. Ah, tá. Tá bom? Tá bom. Então, A, Enter. Primeiro e segundo. E o terceiro lá na parede. Aí, você deu um Enter, ele fez o quê? Ele voltou no arco. Porque o arco, ele sai do comando. Entendeu? Então, depois que você executou, se você der Enter, ele volta. Não tem problema, que a gente vai usar o comando arc aqui também. Ó. Olha lá. Ó. A, Enter. No seu, você já está com arco. Então, não precisa dar Enter. Isso, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu fazer primeiro. Primeiro ponto na externa, tá vendo lá, ó? Sim. Primeiro ponto no alinhamento externo, o segundo no interno e o terceiro na parede. Tá? Isso. Tá, só que aqui você tá com o hábito de dar enter igual no offset. Não deveria fazer nada? Nada. Ah, tá. Você dá um arco e já sai, entendeu? Ah, É tá. que agora a gente vai dar outro comando Mas e tudo bem. aí o arco vai te atrapalhar, entendeu? Dá um ESC lá que Senão ele sai. teria. Dá um ESC lá que ele sai. Agora é o seguinte aqui, ó. Essa porta, é, eu gosto de deixar ela assim, nesse caso. Bom, normalmente a gente posiciona, né? Que,
difícil a gente deixar uma porta de abrir de uma folha só centralizada, né? Sim. É bem, não é tão usual. Mas eu deixo assim para ter a oportunidade de usar esse comando de rotacionar, de arco um tamanho um pouco maior, só para ter a oportunidade de ensinar mesmo. Então nós vamos, antes de desenhar o arco, a gente vai rotacionar essa folha aqui, aproveitando o ensejo, né, a oportunidade de aprender esse comandozinho rotate. Rotate, cadê ele? Tá? Rotate. O rotate, o atalho RO, ele vai te pedir algumas informações também, tá? Então, ó, eu vou digitar lá RO, Enter, ele te pede selecione objeto, certo? Seleciona o objeto. Depois disso, ele continua Select Object. Por quê? Ele quer selecionar. Ele te dá oportunidade de selecionar um monte. Eu não quero um monte, eu quero um só. Depois eu faço o que então para continuar? Isso. Enter. Agora ele te pede lá, Specify Base Point. Então, toda a rotação é como se fosse um círculo, né? Sim. Tem um ponto básico que é o eixo da rotação. Onde que é o ponto de rotação de uma porta? Lá onde ela prende na parede, né? Então eu vou pegar aquele. Exatamente, o eixo de rotação é ali, ó. Pego no ponto final e agora ele vai te pedir o ângulo, ó, rotação. Tá? Você pode, se fosse tipo assim, eu quero rotacionar uma plantinha, 30 graus. não, alguma coisa que eu queira rotacionar, mas não tem precisão. Sim, sim. Pode ser 30 graus, Olhômetro. 50. Exatamente. O que que eu faço? Ó, eu desligo o orto, F8, olha lá, ó, ele deixa rotacionar de qualquer ângulo, tá vendo? Pode ser, eu clico aqui com o botão esquerdo, ele fixa ali, tá bom? Mas eu não quero isso não. Eu vou dar um rotate, ó, pego o ponto final. Eu quero o ângulo de 45 graus em relação ao ponto que ele está. Eu não preciso dizer que aqui, não, aqui é o ângulo zero, aqui para cima é o ângulo zero, onde que está o zero do AutoCAD para eu dizer qual que é o ângulo correto. Não, eu digo o ângulo a partir do ponto que ele está, que a figura está. Então eu quero rotacionar 45 graus em função da onde ele está, certo? Só que a gente tem que entender uma coisa, acho que eu vou deixar aqui no lugar só. A gente tem que entender uma coisa que o AutoCAD ele não é um programa brasileiro, certo? Então nós temos os eixos aqui, tá? O zero aqui do AutoCAD, tá? Aqui é 90 graus, aqui é 180 graus, aqui é 270, né? 270 e aqui 360, certo? Então você percebeu que ele é o giro no sentido anti-horário. Então, quando você for dar o rotate, você tem que lembrar disso. Eu estou com a porta aqui. Se eu quero girar no sentido anti-horário 45, então é positivo 45. Agora, se eu quisesse girar para cá, é negativo. Tá bom? Então, no sentido anti-horário é positivo. No sentido horário é negativo, tá? O sinal vai ter que ser diferente. Tá bom? Então aqui, se eu digitar menos 45, o que ele vai fazer? Exatamente. Ele vai rotacionar 45 no sentido anti-horário. O AutoCAD ele tem configurações para você mudar isso, tá? Porque se eu for trabalhar com um projeto topográfico, de topografia, ou de agrimensura, né? Ou projeto rodoviário, ferroviário, o sistema brasileiro é no sentido horário. O ângulo, né? Nossa, azimuth, tudo é positivo no sentido horário. Aí eu tenho que inverter, eu tenho que falar para o AutoCAD, não. O meu zero não começa a leste, ele começa no norte, o sistema azimutal, né? É o zero no norte, né? 90 graus aqui no leste, 180 no sul, 270 no oeste. É uma informação só por curiosidade, não tem tanta importância não, tá? Só se algum dia você, né, alguém falar alguma coisa de ângulo, você vai entender isso, tá? Para você entender um pouquinho melhor. Então, aí eu tenho como formatar os ângulos, né, usando o sistema de azimuth e posicionar ele aqui no norte e falar que é sentido horário. Eu teria que fazer isso, tá bom? Então eu vou lá. Sim, e você sabe por que é ao contrário? Por que no hemisfério norte Não. ele gira, ele é anti-horário e aqui no hemisfério sul? Por causa da linha do Mediterrâneo? Sim, mas por quê? Você já viu aquela experiência que fazem acima da linha do Equador?
acima da linha do Educador, educador, se você abrir a tampa de uma pia, ela gira no sentido horário, anti-horário a água, Sim, sim, por causa do magnetismo da Terra. Se sim. você abrir uma pia, é ao contrário, entendeu? Eles É giram a no linha, sentido contrário. é verdade. É É, por causa os do Estados Unidos está lá em magnetismo da cima, Terra. É, exatamente. Como localização dele. o AutoCAD ele é norte-americano, e o Sim. sentido deles é magnético da Terra é ao contrário do nosso. Ah, tá. Interessante, não sabia dessa informação. É, se você for pegar sistema Azimuth lá dos Estados Unidos, vai ser sentido. Sentido, né? Por causa da localização, né? É o ponto, o polo geométrico da Terra para eles é invertido. Né? Lembrei agora dos equinócios, né? Sabe? É. Então, o solstício de inverno, solstício de verão É, também, os equinócios, né? É tudo invertido, se é no hemisfério norte e no sul. Assim como a orientação do Sol, né? Aqui o nosso Sol, ele pega a oeste. sim. Para eles é o sul, Ah, né? é Eles interessante. colocam uma vidraça voltada para o sul para pegar o Sol. É, Que para eles é é, interessante. A gente no norte, a gente não quer colocar vidraça. sim, sim. A nossa tendência é não colocar vidraça no norte, justamente porque pega o sol o dia inteiro. Sim, Né? Para eles, como o inverno, a não ser que seja Califórnia, sim. Flórida, que aí é quente, Quente, né? Aí as soluções vão ser diferentes. Bom, então aqui ó, eu vou dar o rotate, RO, Enter, seleciono a folha da porta, Enter, e vou rotacionar 45 graus. Negativo. Não, positivo, né? Tipo, Tá bom? A gente não pode inverter a ideia, mas tem que ter esse conceito, tá bom? Tenta fazer lá, RO, Enter. é Isso, qual que é o eixo, né? Ponto de giro. esse ponto aqui, ó. É o ponto onde a porta prende na parede, isso. E agora, pode apertar o F8, deixa O o... F8 já tá subindo. Não, não, pode deixar ligado. Deixa eu ligar? F8. Eu deixo sempre ligado, tá? A não ser que vai atrapalhar. Você vai parar quietinho aí e digitar o ângulo de 45 graus só. Só digita 45 e entra. Ele vai obedecer Nem o precisou, ângulo que nem você precisou tirar o F8. não precisa desativar. Por isso que eu pedi para você ativar. Para Entendi. você entender que não precisa Precisa, desativar. você definiu o plano. Exatamente. Em relação ao ponto que ele está, ele só vai entender assim: é positivo ou negativo? Tá, Positivo ou tá, negativo? tá. Você deu essa Entendeu? informação. Tá. Isso. Aí o ângulo, se eu colocar 33 graus, 25 graus, ele vai obedecer o que você Se disse. tivesse deixado o F8 aberto, ele Tanto funcionaria faz. perfeito. Tanto faz. Tá, Na verdade, eu só pedi para você deixar ativado, para você observar tá. que realmente a gente usa muito o horto ligado, né? Sim, sim. Vai copiar de um ponto para outro ponto, geralmente o horto, né? Vai facilitar bastante para a gente, tá bom? Então, ó, agora a gente vai desenhar o arco, tá? Ó, olha como que eu vou fazer. Enter. Eu pedi para você dar 2 cliques na folha da porta, não foi até agora? Então a gente vai continuar assim. Pode ser de lá para cá? Pode, pode. Lá também pode ser. Só que você tem que obedecer a sequência, tá? Ó, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar na parede, ó, perpendicular não quero endpoint. Por isso que eu dei uma mexida no cursor, tá? Ó, endpoint. Aí agora eu vou inverter. Ao invés de pegar externo e interno, eu vou pegar interno e externo, porque eu estou vindo ao contrário, tá bom? Se eu estou vindo ao contrário, então eu pego interno e externo, tá bom? Faz assim lá, depois a gente Aqui estende. você foi até a parede, ou não? Vamos lá, faz até assim, daí a gente vai usar o extend para estender lá, tá? Porque se eu for tentar pegar a parede, não vai dar certo. Enter. Clica lá na parede e nos 2 pontos da porta, né? No interno, primeiro no interno, depois no externo. E isso, agora nós vamos Ele vai usar. sair ou fica assim mesmo? Ele já está saindo, né? Saiu. Então, Ah, tá. ele já saiu. Já saiu, Lembra? tá. Automático, tá. O comando arc, ele só tem a possibilidade de desenhar um arco e acabou. Por isso que ele sai do Ele comando. sai do O comando. offset, o trim, o extend, como ele fica dentro, por quê? Porque tem a opção de você estender ou Estender cortar outras coisas. várias coisas. O offset várias cópias, Tá, entendeu? tá.
Já o A não, o arco ele vai desenhar aquele arco e acabou, tá? Agora nós vamos ao extend assim, ó. EX, Enter, Enter. Por quê? Quando eu clicar na ponta do arco aqui, ó, ele vai entender que é para estender para cá. Se eu fosse lá na outra ponta, ele ia querer estender a outra ponta até o próximo objeto, ó. Por isso que eu dou dois Enters, tá? Nesse Entendi. caso eu não preciso selecionar o Cutting Edge, aqui o Extend Edge, tá? Eu só clicar naquela ponta ele estende para lá. Por isso que eu dei o Extend com dois Enters. Tá. Bom, experimenta. EX, dois Enters. Isso. Clica na ponta do arco. Essa contigo. Pode ser um pouquinho mais para dentro, não tem problema não, tá? Isso. E Enter para finalizar. Ótimo. Aqui nesse caso você fez mais para exercício, mas se você quisesse ter vindo do teu arco até aqui, você poderia ter vindo, né? Poderia. Não, Não. não. Não, porque não funciona. Quer ver? Ó, eu vou deletar e vou tentar fazer. Porque eu preciso de referência da porta. Ah, tá, dos pontos. O ponto que vai chegar na parede, Tá eu não sem tenho ponto, referência. não tem referência, Eu tá? não tenho Tá. A não referência. ser que você tivesse a não ser que você tivesse um Ó, offline, uma linha, pois é, teria que dar um offset para encontrar um 7. ponto de Se 80 você aqui, tiver. e aí ia ficar meio só trabalhoso, né? Ó, Enter, clico lá na parede, clico na porta e aqui na parede. Ó, não vai dar certo. É, eu vou Entendeu? Tá? entendi, tá. Por isso que tem que estender, tá? O certo é fazer até ali, porque ele vai saber o tamanho certinho. Depois que está com o tamanho certinho, Aí você você estende. estende. Isso. Mas é difícil ter essa situação aqui, mas, né? Mas um treinar, que você Eu falou. gosto de deixar porque é um exercício de como funcionam Sim, a os prática. comandos. Exatamente, como funcionam os comandos. Agora aqui, ó, como que eu vou desenhar esse arco? Eu vou digitar Enter, vou clicar no externo, no interno e aonde Não que vai é aqui? faltar o meio desse risquinho? Pois é, a gente não tem aonde fecha as duas folhas. Vou ter que colocar de novo 0,60. Não, eu vou te ensinar uma outra ideia, ó. Line, vou criar ó, uma linha da parede aqui, ó, do encontro da porta com a parede e do encontro com a porta com a parede lá de novo. Sim, Tá? Tem que ser no alinhamento da parede e no alinhamento da parede. Pronto. Dei Enter, finalizei. Olha lá, não tem o meio dessa linha? tem, tem. Entendeu? Midpoint. Agora A, Enter, ó, externo, interno, midpoint. Enter, voltei no arco. Externo, interno, midpoint. Essa linha aqui foi auxiliar. Entendeu? Entendi. Se eu não me engano, antes eu fazia uma forma mais complicada. Ah, Eu mantinha, eu lembro que ou eu colocava esse aqui no meio, tirar uma cópia também dá, né? entendeu? Ou então eu lembro que eu deixava tudo aqui, depois que eu fazia a porta, depois eu ia com o trinco tirando. Era mais difícil, Ah, entendi. É, complicado. Então, então vamos lá. Você vai. a, Não, não. Primeiro você vai desenhar uma linha, line, de parede a parede tá, a ali, linha. tá? Você se importa se a gente terminar um pouco mais cedo Não, não hoje? tem problema, não. Porque Eu também tenho um lugar para ir, eu tenho um. a gente vai viajar amanhã, eu tenho que trocar o óleo do Sim, não carro, tem tenho problema não. algumas Vamos coisinhas sim, para. também vai ser bom também, que eu tenho que ir lá no endocrinologista, se vencer. Depois a gente. Você já comprou aquelas espuma acústica? Espuma acústica? Pra Sabe colocar aquelas onde? espuma Sei, acústica? sei. Pra colocar no teto, essas coisas? É uma parede lá que eu quero reduzir o som. Não, Que não, já não coloquei, não comprei ainda não. Da queria espuma, ver não. aqui em Por Campo sinal, essa Grande se tem espuma, algum. inclusive, tem que ser bem especificada, né? Porque tem que ser bem específica. Anti-chamas, tudo, né? Porque você tá querendo fazer algum tipo de segurar o som, alguma coisa assim, É algum que tem uma estúdio, parede que eu percebi. Não, tem uma parede que eu percebi que ela dá eco, sabe? ela dá eco. Então, tipo, tem um ventilador desse lado, ou algum equipamento que faça barulho desse lado, ela bate e reflete o som. E aí você fica Ah, escutando o barulho daqui e o barulho de lá do reflexo. Né? Isso é a tá. reverberação. Né? Reverbera. Agora me É, fala uma coisa, a gente estuda isso pra fazer cinema, teatro, né? é, Me fala uma coisa, reverberação. se eu não me engano, existem umas placas agora, você pode colocar um efeito decorativo. Sabe assim, com efeito decorativo, tipo 50 por 50. É, Tem umas inclusive que você já se acha lá em 3D. Sabe, já isso, ouviu aham, fazendo aham. uma.
Você aproveita e já faz uma intervenção estética, assim, no espaço, né? Tá lá. Mas isso daí é aquela que fazem em estúdio, né? É. Você achou? Ah, sim. Entendeu? Eu tô falando, existem algumas que elas têm Elas são um pouco mais caras, né? elas são mais caras, porque elas têm umas propriedades já estéticas, ela não fica com cara de espuma assim, você já mata dois coelhos, entendeu? Tipo, que nem aquele revestimento daquela parede ali quadriculada, né? Você já coloca um revestimento ali que ela tem a função acústica também, Ah, entendi. em 3D, se eu não me engano. Entendi. Mas eu não lembro a especificação da material, mas existe materiais que já tem essa. Como tem em janela também, né? Não é assim, não. Não, não é assim, mas essa daí já tá melhorzinha. Já É, tá com não uma. é. Tipo assim, imitando um ripato de madeira, sabe assim? Que você já aproveita, já. Ele já vem com uma característica estética, assim. É, não entendi. Se eu não me engano, tem desse. É, vamos ver Procura pra se eu você acho ver. alguma coisa. Acho que, se eu não me engano, tem lá na Leroy. Ah, é mesmo. Vai lá na Leroy. Tem É. umas placas prontas, sabe? Que você só coloca. Isso que nem esse ripato você compra pronto. Uma propriedade acústica nela. Porque aí Vamos já. tentar fazer lá para você não esquecer o que a gente Como é que estava. faz aqui? É, você criou uma linha, não criou? Sim, vai ter Agora achado. você vai. Não tem que colocar endpoint aqui, não, Não, né? não precisa. Você vai Tá. desenhar um arco. Ah, tá. É O com o arco. arco que você vai. Qual que é o comando? A, Enter. Além do aqui, né? É. Externo, interno e lá no midpoint. Ah, tá. Isso. Enter para voltar no arco. Agora, de novo, externo, só que do outro lado. Você já está no arco. Se deu Enter, ele voltou, lembra? Isso. Interno e lá embaixo. Aí, pode clicar nessa linha para deletar. Não, não precisa dar Enter nem nada. Ele sai do comando, lembra? Ah, tem razão, Clica desculpa. nele, deleta. Isso. Tá. Por isso que é importante você praticar por essas questões. Você vai começar a perceber isso, Sim. né? Fica automático. Eu sempre falava para meus alunos, né? Você lembra quando estava aprendendo a dirigir, que tinha que pensar se ia dar certo, se Não, ia mas eu dar, achei legal a né? tua didática, porque você é bem prático. Você não complica. Você já vai direto no assunto já vai fazendo. Gente, pelo amor de Deus, que nem ensinar inglês para um aluno, né? Gente, as pessoas têm. Você começa a explicar tanto o verbo to be, to have, essas coisas, complica o negócio, que aí É deixa que mais difícil o algumas, negócio do que é. em alguns cursos ele tem intenção de te manter durante 10 anos, né? Exatamente, esse Fazendo curso o justamente curso. para Eu você. fico nesse beabá, repete, repete, É repete. Nossa, eu muito acho muito complicado. cansativo. Comecei a fazer uns cursinhos desse daí, eu Não desisti, dá, porque pelo amor de era Deus. muito repetitivo. Eu cansava rapidinho de Não, você não tem tanta repetição. paciência. É, Esse negócio não vai, né? eu prefiro Mas algo pra mim mais tá prático. ótimo, viu? Viu, Então, Silvio? vamos salvar como? Porque a gente não salvou ainda, tá? Como aula 3, tá? Você vai naquele disquetezinho com um lapisinho lá. Isso. Clica lá, lá embaixo vai colocar aula 3 em vez de 2. Aí eu vou. A sua aula também vou finalizar. Você tem alguma dúvida? Quer perguntar Não, alguma não, tá coisa? ótimo, tá Então ótimo.